Olá, bem-vindos a esse canal, bem-vindos a essa aula, onde nós vamos detalhar um uso específico do limite de função composta, mais especificamente o limite no caso em que uma das funções é contínua, exibido na aula passada, e vamos também aproveitar para deduzir uma relação importante. Antes disso, vale a pena mostrarmos dois exemplos específicos que são muito usados em cálculo. Vamos supor, por exemplo, que nós estejamos querendo calcular este limite aqui. Limite, quando se estende a 2, raiz de x2 mais 60 menos 8 sobre raiz de x2 menos 4. Muito bem, nós sabemos que neste caso existe uma indeterminação pelo menos aparente, e sabemos também que nesses casos é conveniente procurarmos maneiras de contornar esta aparente indeterminação. Tem uma forma aqui que pode nos ajudar. Uma das maneiras de lidar com raízes quadradas, tentar fazer com que elas eventualmente não mais apareçam, é usando, como nós sabemos, produtos notáveis. Esses dois aqui, que eu vou chamar de A e B, eu posso lembrar que quando eles estão envolvidos num produto de soma por diferença, nós sabemos que o resultado é A quadrado menos B quadrado. Então, por exemplo, se eu de fato chamar raiz de x2 mais 60 de A e chamar de B esse 8, o que nós teremos aqui? Nós teremos raiz de x2 mais 60 menos 8, que é de fato o numerador, vezes raiz de x2 mais 60 mais 8. Isso é igual ao quadrado do primeiro, que é raiz de x2 mais 60 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 64. Isso, por outro lado, nos trará x2 menos 4, que é precisamente o denominador. Então, antes de calcularmos o limite, nós poderíamos logo reescrever o denominador como este produto aqui, que nós sabemos que irá fazer parte de um, digamos, cancelamento com o numerador. Então, nós teríamos aqui raiz de x2 mais 60 menos 8 vezes raiz de x2 mais 60 mais 8. Quem estava em cima era a raiz de x2 mais 60 menos 8. Neste caso, vejam, ficou apenas um pouco grande, só que extremamente simples, porque isso nos retorna limite quando x tende a 2 de 1 sobre raiz de x2 mais 60 mais 8. E neste caso, a indeterminação aparente foi removida. Podemos, sem maiores preocupações, tomar diretamente o limite aqui, por substituição, o que vai nos fornecer 1 sobre 16. O problema aqui é que nem sempre se consegue enxergar este tipo de procedimento, que muitas vezes facilita enormemente o cálculo. Executá-lo não é difícil. Precisa-se ter resolvido vários exercícios antes para se acostumar e antever esse tipo de coisa ao se deparar com o limite. Nós podemos, no entanto, tentar algo que vai igualmente nos ajudar. E vou dar um nome para esta raiz. E agora eu vou levar ao quadrado para que a raiz suma. Onde tem x2, por exemplo, eu tenho o direito de colocar
u quadrado menos 60. Outra coisa, quando x tende a 2, o que era o caso, o u tenderá a 8. Veja, se o x tender a 2, o radicando aqui tenderá a 64. E, portanto, esse u tenderá a 8. Então, nós podemos reescrever esse limite, que está em termos de x, todo em termos de u. Quando o x tende a 2, o u tenderá a 8. Vejam que é recíproca. Na hora que u tender a 8, o x de fato tenderá a 2 também de volta. O que nós teremos aqui? Em cima nós teremos u menos 8. Embaixo nós teremos x quadrado menos 4, ou seja, o 2 menos 60, menos 4. E aqui fica provavelmente um pouco mais simples de se perceber que nós de fato devemos usar um produto notável e que tipo de produto notável usarmos. Isso aqui é o produto de uma soma por uma diferença, aqui embaixo, né? U quadrado menos 64 é u menos 8 vezes u mais 8. Como isso aqui é um produto, nós temos o direito de fazer isso toda vez que u for diferente do 8, e ele de fato não poderia ser 8. Então isso é a mesma coisa que calcular o limite quando u tende a 8 de 1 sobre u mais 8. Vamos a mais um exemplo aqui. Vamos calcular esse limite. Olhando para o numerador, eu tenho uma diferença entre números e um deles está expresso como raiz cúbica. E é claro que esse 1 pode ser expresso também como raiz cúbica de 1. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso porque isso parece nos remeter àquele produto notável que se utiliza da diferença de 2 cubos. A diferença de 2 cubos é simplesmente o primeiro menos o segundo, que multiplica o quadrado do primeiro mais o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Cuidado que isso é muito parecido com outro produto notável, mas não é a mesma coisa. Esse A, digamos, ele é a raiz cúbica de x mais 1, e o B seria a raiz cúbica de 1, que é 1. Então aqui nós teríamos raiz cúbica de x mais 1 menos 1 vezes o quadrado da raiz cúbica de x mais 1, ou raiz cúbica de x mais 1 quadrado, o que dá no mesmo, mais A vezes B, raiz cúbica de x mais 1 vezes 1, raiz cúbica de x mais 1, mais o quadrado do B, quadrado de raiz cúbica de 1, ou seja, o quadrado de 1, que é 1. Por outro lado, este segundo membro aqui vai ficar extremamente simples. O cubo deste número é simplesmente o que está lá dentro, né? X mais 1, menos o cubo de 1, que é 1. Por outro lado, esse membro esquerdo vai ficar extremamente simples. Vejam, o cubo deste número é x mais 1. E o cubo deste é 1. Ou seja, teremos x no membro esquerdo. Então, o x ele poderia ser eventualmente decomposto assim. O que significaria, portanto, que este limite poderia ser reescrito desta forma. Raiz cúbica de x mais 1 menos 1 sobre raiz cúbica de x mais 1 menos 1 vezes isso que está aqui. Raiz cúbica de x mais 1 quadrado mais raiz cúbica de x mais 1 mais 1. Ao simplificarmos consideravelmente essa expressão, o que nós obteremos é 1 sobre raiz cúbica de x mais 1 quadrado mais raiz cúbica de x mais 1 mais 1. Neste caso, vejam, o que está aqui tende a infinito, o que está aqui também. Então,
O denominador tende a infinito. Como o numerador é uma constante, isso aqui tende a zero. Lembrem-se, quando nós temos o numerador como constante, ou tendendo a uma constante fixa, e o denominador tende a mais ou menos infinito, então este quociente tende a zero. Vamos aqui mais uma vez tentar, por outro lado, o uso de uma pequena substituição. Eu vou chamar este raiz cúbica de x mais 1 de u. Então, u elevado a 3 é x mais 1. Portanto, x é a mesma coisa que o 3 menos 1. Vamos nos lembrar também que quando x tende a infinito, esse u também tenderá a infinito. Quando x tende a infinito, este u tenderá também a infinito e vice-versa, podem reparar. Então eles são sinônimos. Nós podemos agora reescrever todo esse limite expresso em termos de u e não mais de x. Nós temos aqui u menos 1 e o x, como sabemos, é o 3 menos 1. E aqui fica bem mais simples percebermos que de fato é interessante usarmos o produto notável da diferença de dois cubos. A diferença entre o cubo do primeiro e o cubo do segundo é o primeiro menos o segundo vezes o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Uma vez que isto é um produto, nós teremos isso aqui, uma armação muito parecida com o que fizemos anteriormente. Na verdade, nós sabemos que a conta é a mesma, só estamos olhando de formas diferentes. Uma vez que u tende a infinito, isso aqui tende a infinito, isso aqui também. E, portanto, esse denominador tende a infinito. O resultado aqui é zero. Nós vamos agora fazer uma pequena revisão necessária para uma observação que eu farei a seguir. Vamos supor que nós temos um número a que é positivo e diferente de 1. E um número real b que é simplesmente estritamente positivo. Nós definimos o logaritmo de b na base a como sendo um número x, de tal forma que a elevado a x seja b. Esta é a definição de logaritmo. Como ele funciona? Muito bem, este número que aparece aqui, este a é base, chama-se de base. Este número que aparece aqui é o logaritmando e o resultado nós chamamos de logaritmo. Como funciona? Eu repito isto. Sempre assim. Pela definição de logaritmo, a base elevada a este número tem que ser igual a este aqui. Sempre assim que funciona. Então, por exemplo, logaritmo de 8 na base 2 é 3, porque 2 elevado a 3 é 8. De posse dessa definição, vamos passar a algumas consequências que são propriedades do logaritmo. Por exemplo, nada impede que o logaritmando seja 1. O que se impede é que a base seja 1. Quando então não teria sentido considerar logaritmo. No caso muito particular em que o logaritmando é 1, então seja qual for a base, o resultado é zero. Simplesmente porque a elevado a zero é igual a 1. Lembre-se, a base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. É este esquema que está aqui, da própria definição. Quando o logaritmando é igual à própria base, o que acontece? Bom, isso deve ser igual a 1. Simplesmente porque a elevado a 1 igual a a. A elevado a 1 igual a a.
Imaginem agora que nós temos o logaritmo na base A de uma potência de B. Vou chamar de alfa essa potência de B. Quanto é que isso aqui nos daria? Eu vou chamar o logaritmo de B na base A de C, simplesmente para dar o nome a ele. Isto significa, por definição, evidentemente, que A elevado a C é igual a B. Por outro lado, nós temos aqui B elevado a alfa. Como nós temos uma expressão para o B, que é A elevado a C, nós conseguimos uma expressão para B elevado a alfa. B elevado a alfa é igual a este número elevado a alfa. Agora veja, a única coisa da qual nós precisaremos é lembrar de propriedade de potência. Quando nós temos uma potência de potência, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Escrever A elevado a C alfa ou A elevado a alfa C é a mesma coisa. Agora vejam, pela definição de logaritmo, como A elevado a alfa C igual a este número aqui, pela definição de logaritmo, isto significa que aqui nós temos o A, que nós poderemos colocar alfa C e aqui o B elevado a alfa. Isto, por um lado, restitui aquilo que nós queremos saber. Então nós podemos ter um candidato à resposta para isso. Alfa vezes C, quem é? É alfa vezes este cara aqui, porque este aqui é o C. Alfa vezes o log de B na base A. Vejam, portanto, que isto significa que caso o logaritmando tenha um expoente, esse expoente tem o direito de passar aqui para o lado do logaritmo multiplicando. Fica sob responsabilidade do aluno demonstrar que logaritmo de B na base A elevado a beta, ou seja, quando o expoente agora está na base, vai ser 1 sobre beta vezes o logaritmo de B na base A. É algo bem semelhante ao que nós fizemos há pouco. Então, quando o expoente está na base, ele pode ainda ir para o lado do logaritmo multiplicando desde que no denominador. Outra propriedade muito usada é a seguinte: logaritmo de B vezes C na base A, quando a base é um produto, hein? Vamos ver o que isso vai nos fornecer. Vamos dar um nome para logaritmo de B na base A. Vou chamar de x, o que significa, pela definição de logaritmo, que A elevado a x é igual a B. E vou chamar o logaritmo de C na base A de y, o que significa que A elevado a y igual a C. Vejam que nós temos aqui B vezes C. Quem é então B vezes C? B vezes C será A elevado a x vezes A elevado a y. A elevado a x vezes A elevado a y. Que, novamente, por propriedade de potência, é a mesma coisa que A elevado a x mais y. Agora veja, essa relação que nós encontramos aqui, ela pode ser traduzida em forma de logaritmo de maneira extremamente simples. Logaritmo de BC na base A é igual a x mais y. Veja, a base elevada ao logaritmo tem de ser igual ao logaritmando, que é precisamente o que está escrito aqui. Por outro lado, o x era logaritmo de B na base A e o y era logaritmo de C na base A. Então nós colocamos isto aqui, logaritmo de B na base A mais o logaritmo de C na base A. Vejam então que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. É isso, portanto, que colocaremos aqui. Isso será, portanto, logaritmo de B na base A mais logaritmo de C na base A. E o aluno ficará encarregado de provar esta propriedade. Logaritmo de B sobre C na base A é logaritmo de B na base A menos o logaritmo de C na base A.
Outra propriedade que eu solicito que o aluno tente provar, logaritmo de b na base A é 1 sobre o logaritmo de A na base B. Nós vamos agora apresentar um número aqui que é muito importante nas ciências, não só na matemática. E ele é obtido comumente através de um limite como este. Limite quando h tende a zero, de 1 mais h elevado a 1 sobre h. Este é o famoso número de Euler, representado muitas vezes por este símbolo. O valor dele é aproximadamente 2,718. Na verdade, isso é um número irracional. Ele tem uma importância muito grande para as ciências, e é o número que está, pode-se dizer com certeza, no cerne das investigações matemáticas sobre crescimento de qualquer tipo de população, seja ela macro ou micro. Dada a importância desse número, não é estranho que ele apareça com tanta frequência nos cursos de cálculo. Ele pode também ser expresso assim, se nós fizermos aqui a substituição, digamos, t igual a 1 sobre h. Então, observem, quando h tende a zero, esse t tende a infinito e vice-versa. Então, nós poderíamos escrever isso aqui. E reescrever também esse número. Então, ficaria assim, é igual ao limite, quando t tende a infinito, 1 mais 1 sobre t elevado a t. Desde já eu assinalo que vou dar preferência aqui ao uso deste formato. Não porque ele seja melhor do que o outro, os dois dizem exatamente a mesma coisa, apenas porque a anotação aqui vai mais de acordo com aquilo que eu quero que seja meu alvo. Quando esse número é a base de um logaritmo, digamos, de um número b na base E, nós costumamos chamar isso de ln. Esse logaritmo ln é também chamado de logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Vai nos interessar aqui calcular este limite. Limite quando h tende a zero, de e elevado a h menos 1 sobre h. É nisso que nós vamos trabalhar. E nós vamos trabalhar usando uma substituição, como nós começamos a fazer no início desta aula. Eu vou chamar e elevado a h menos 1 de u. Eu ganho imediatamente com isso o seguinte: quando h tende a zero, e elevado a h tende a 1. E, portanto, esse u tenderá a 1 menos 1, 0. Eu vou escrever isso aqui. H tenderá a 0 quando e somente quando u estiver também tendendo a 0. São sinônimos. Eu vou tentar reescrever este limite em termos apenas dessa nova variável u e não do h. Antes de mais nada, precisamos isolar o h, saber quem ele é. Este aqui nós já sabemos escrever como u. Este daqui nós precisamos transformar em algo que só dependa do u, usando, por exemplo, esta relação. Veja, daqui nós encontramos que u mais 1 igual a e elevado a h. Agora vamos usar um princípio bem básico. Quando dois números são iguais, os logaritmos deles, evidentemente, têm de ser iguais. Eu vou tomar o logaritmo na base E desses números aí. Embora eu não precisasse escrever exatamente com esta notação, é conveniente, pelo menos agora, que eu escreva com essa notação.
A notação mais comumente usada, como eu já mencionei, é ln, que é simplesmente o logaritmo na base e, o mais 1. Então a notação aqui comumente seria esta. Eu só usei assim para que nós nos lembremos mais facilmente de uma propriedade que eu acabei inclusive de demonstrar, que nos garante que este expoente ele pode passar ali multiplicando. Então isso aqui vai ser h vezes logaritmo de e. Melhor dizendo, h vezes logaritmo natural de e. Só que logaritmo natural de e é logaritmo de e na base e. E nós vimos também, por propriedade demonstrada, que quando a base e o logaritmando são iguais, o logaritmo é 1. O que nós temos aqui então é o seguinte: logaritmo de 1 mais u, ou o mais 1, tanto faz, igual a h. Encontramos, pois, um valor para h em função aqui do u. Vamos agora tentar reescrever este limite em termos apenas do u. Isso aqui seria limite. Vejam, quando o h tende a zero, este u está tendendo a zero também. U tende a zero. E elevado a h menos 1 é aquilo que nós chamamos de u. E aonde tem h, nós já podemos escrever logaritmo natural de 1 mais u. A partir de agora, o que eu vou fazer é um pequeno jogo algébrico. Vejam, antes de tomar o limite, eu vou simplesmente reescrever essa fração assim. Esse u ele pode passar lá para baixo, desde que seja neste formato. Quero que vocês revejam e se convençam disso. É simplesmente um jogo algébrico. Dividir 1 por 1 sobre u é a mesma coisa que multiplicar por u. Então, isto que está aqui é exatamente igual a isto que está aqui. Qual é a vantagem disso, no entanto? A vantagem disso é a seguinte. Vejam que este número que está multiplicando o logaritmo, por propriedade de logaritmo, ele tem o direito de passar aqui como expoente do logaritmando. E é isso que eu vou fazer. Isso aqui vai ficar limite, quando u tende a zero, de 1 sobre logaritmo de u mais u elevado a 1 sobre u. Cada passo desses que nós estamos exibindo aí deve ser cuidadosamente revisado. Muito bem. Se eu souber que existe o limite deste denominador, uma vez já sabendo que existe o limite do numerador, eu posso usar aquela propriedade que diz que o limite do quociente é o quociente dos limites. Aqui no denominador, nós temos algo que se assemelha a uma composição de funções, e na verdade é. É uma f composta com g, onde f é logaritmo, e a g de u, digamos, é 1 mais u elevado a 1 sobre u. Isso é uma f de g de u. Uma vez que soubermos que esta função logaritmo é contínua, nós teremos, devido à propriedade explícita na aula anterior, a possibilidade de escrever o seguinte. Vamos lá. Se soubermos que existe este limite, quando u tende a zero, 1 mais u elevado a 1 sobre u, e sabemos, ele é aquele número de Euler, e soubermos também que a função logarítmica é contínua, isso é uma informação que eu passo a vocês, nós não iremos provar isso, vamos apenas usar este fato. Então, sabendo destes dois fatos, nós poderemos, portanto, usar a propriedade mencionada com mais cautela na aula anterior para garantir o seguinte: o limite quando u tende a zero de logaritmo de 1 mais u elevado a 1 sobre u igual ao logaritmo do limite quando u tende a zero
1 mais u elevado a 1 sobre u. Neste momento eu peço para que se reveja na aula passada o momento em que nós podemos garantir que se esta função é contínua, ela pode de fato passar ali para fora do limite. É isso realmente que estamos usando aqui. Eu peço para que se tente identificar isto naquela propriedade da aula passada. Veja, neste caso aqui, este limite, como nós sabemos, é o número e. Então fica logaritmo natural de e, que é 1. Por quê? Porque logaritmo natural de e é logaritmo de e na base e. E quando a base e o logaritmando são iguais, o logaritmo é 1. Muito bem, eu sei, portanto, que existe o limite do denominador, sei qual é, inclusive, e sei qual é o limite do numerador. O limite do numerador é 1, o limite do denominador é 1. Portanto, isso resulta em 1. Em suma, nós estamos então afirmando que o limite, quando h tende a 0, de e elevado a h menos 1 sobre h é 1. Esse é um dos outros resultados que nós usaremos brevemente.